Chegou a nossa tão esperada redação. Vamos lá então, gente. Vocês querem muito saber sobre redação, né? Porque, modéstia à parte, nada modesta, a mamãe aqui tirou 880 na redação do Enem com o seguinte tema: a invisibilidade das pessoas sem documentação no Brasil. Então, não, foi um 880 e foi um 880 numa redação que Deus me abençoe, né? Então, primeira coisa que eu posso dizer pra vocês: leia redação nota 1000. Ponto. O caderno Enem que eu já indiquei tem redações ali, ótimas redações. E o Lucas Phelps tem a cartilha da redação nota 1000, né? Que eu vou deixar o link, tudo que eu for falar aqui, eu vou deixando o link aqui embaixo pra vocês. Se eu não deixar o link de alguma coisa, me comente, me manda mensagem, porque, né? Provavelmente esqueci. Mas ele tem essa cartilha. É uma cartilha que eu usei bastante, porque assim, gente, eu estudei em colégio público do primeiro ao nono ano, certo? No nono ano eu fui para um colégio particular, que também não era essas coisas, tudo. Tipo assim, eu acho que foi a época que eu mais me pegou a questão de ter dislexia, mais me pegou a questão de ter TDAH, porque eles eram meio irredutíveis e assim, complicadíssimo. Depois fui também para um colégio particular de bairro, não era nenhum colégio uau, mas era um colégio muito bom, que eles eram, tipo assim, super flexíveis e tudo mais. Mas ao longo dessa trajetória, vocês viram que eu estudei em algumas escolas também, redação, eu não tive uma base muito boa, nem redação nem matemática. Mas, sim, realmente foi algo que pecou e que pra mim pesou muito. Tipo assim, matemática não me pesava muito, porque não era nem um pouco a área que eu queria, não era algo que tivesse muito peso no curso que eu queria, enfim, era um plus, né? Agora a redação, eu acho que independentemente da área, a redação é uma coisa que pega pra gente, sabe? Então, então tipo assim, eu senti que houve um momento em que eu fui pra escola e que os meus amigos já estavam muito mais avançados em redação do que eu. E eu não tô falando da dislexia, eu tô falando de ter base de saber como iniciar uma redação, né? Então, muitas vezes a professora falava alguns conteúdos que as pessoas já pegavam de primeira e eu não sabia do que ela estava falando, eu não estava entendendo, eu estava precisando quase que de uma aula particular, sabe? Não tive, hoje em dia pensando, poxa, poderia ter feito uma aulas particulares, mas deu tudo certo. Por quê? Porque eu li bastante redação nota 1000. Quando eu percebi que, cara, a professora de redação tá falando uma coisa e eu não tô indo junto com ela, eu falei, eu preciso dar um jeito de correr atrás disso daí. Então eu fui atrás de ler cartilha de redação nota 1000. Depois que você vai lendo, eu na verdade imprimi elas, né? E daí eu ficava com as minhas canetinhas coloridas. Vou pegar elas aqui também. Gosto muito de canetinha colorida, aprendo muito visualmente. Então, pegava a canetinha, pegava corretivo, imprimia aquelas redações e passava assim em cima. Tá, isso daqui parece ser o que a professora chama de conectivo na aula. Ok. Olha, aqui tem outro. Olha, aqui tem outro. Aí pegava outra redação. Olha, ela colocou um conectivo aqui, colocou um conectivo aqui tem outro, aqui tem outro. Ah, isso daqui parece ser um conectivo intraparagrafal, isso daqui parece ser um conectivo entre parágrafos. Não lembro exatamente agora os termos corretos, porque eu nunca fui boa com termos corretos também. Mas eu comecei a enxergar ali. Nossa, mas essa menina começou com um argumento histórico. Essa menina começou com um argumento de um filme, de uma ficção. Mas todo mundo começou com um argumento. Eu acho que isso daqui é o que a professora chama de assim, assim, assado. Todo mundo começou assim, assim, assado. E você tanto lê, você vai pegando isso, sabe? Você vai lendo uma redação, aqui tá isso, aqui tá isso, aqui tá aquilo. Eu também tive uma professora que falava assim, gente, facilitem. Deixem claro onde é que está o seu argumento 1, o seu argumento 2, seu desenvolvimento, sua introdução, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não tenta fazer muito frufru. E era isso que eu via nas redações nota 1000. Eu
conseguia ter clareza de onde estavam cada coisa. E daí eu comecei a entender o que é uma redação, sabe? Então isso é muito importante. Agora, criar um modelo de redação. Assunto polêmico. Calma, calma, eu sei. Vamos lá. Você vai para sua prova de matemática sem saber a fórmula de Bhaskara? Pode ser que sim, não vou negar. Mas é errado se você souber de cor a fórmula de Bhaskara? Pensa um pouco aí comigo. Não é errado, ok. Se você não souber, você pode ter seu modelo ali, essa fórmula ali. Se você souber escrever a fórmula e não souber aplicar os números no lugar correto, o que ele está pedindo, chegar ali, pensar minimamente naquele cálculo, você vai conseguir fazer esse cálculo? Não vai. É a mesma coisa com o modelo de redação. Então, não é proibido você ter um modelo de redação. Apesar de, vou abrir um parênteses aqui e falar outra coisa. Ano passado tivemos 60 pessoas que tiraram nota 1000 na redação do Enem. Esse ano tivemos 12. E aí, muita gente tá comentando, é porque é modelo de redação, não sei o quê. Eu não discordo. Eu não discordo que seja modelo de redação, porque tem muita gente pegando modelos de redação e achando que é isso, que eu vou encaixar um tema aqui, vou encaixar qualquer outra coisa aqui e qualquer outra coisa aqui. Não é isso. Não é assim que se faz uma redação. Então, sim, está ficando mais crítico a forma como se corrige redação. E assim, mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. As pessoas é que acabaram abusando de uma coisa ali. Mas, gente, por isso que eu falo sobre criar um modelo de redação, né? Então, uma redação, eu sinto que uma redação, acima de tudo, ela tem que mostrar personalidade. Eu sentia que era um momento de expressar quem eu era, que eu era mais do que A, B, C, D e E. Então, obviamente, li muita redação para criar o meu modelo, vi muito modelo bom e muito modelo ruim. Vou deixar aqui tranquilamente o PDF do modelo em que eu utilizei para fazer a redação, né? Ele é todo colorido, tá cheio de cores, tem coisas que só eu entendo, mas vou deixar aqui para vocês entenderem que de fato fui eu que fiz aquilo. Mas usou a utopia de Thomas More. Ok, a utopia de Thomas More não é um exemplo válido hoje em dia? Inclusive, 1 minuto. Utopia de Thomas More. Aqui para vocês, tá? Esse daqui é o livro, Utopia de Thomas More. Eu li realmente o livro. Mas li depois que fiz os meus modelos? Li depois que fiz os modelos. Meu amigo que me deu, justamente porque eu usava nos meus modelos de redação. Deu uma travada aqui. Mas eu peguei o livro, eu já sabia como é que se passava o livro, o que acontecia no livro. Então não foi simplesmente joguei ali Thomas More, não sei quem é, não sei o que acontece, não é assim que se faz. Então eu indico sim, vou continuar indicando modelos de redação para quem tem dislexia, para quem tem que fazer uma prova onde você vai ter que escrever, dar para outra pessoa ler. Eu fazia assim, né? Meu estilo era assim, eu escrevia, dava pro meu ledor ler, depois ia fazer algumas anotações, algumas alterações, aí ele escrevia de volta, aí ele escrevia em um rascunho e depois ele podia passar para a folha oficial. Um modelo de redação, gente, é a garantia que você vai conseguir até escrever mais, escrever mais não, mas responder mais questões. Sem contar que a cartilha, os corretores da redação de pessoas com dislexia são pessoas selecionadas diferentes que fizeram uma preparação ali diferente e que tem algumas instruções diferentes. Então, assim, problema algum de ter um modelo de redação, principalmente quando você tem essa dinâmica de redação para ser avaliada. Então, assim, economia de tempo, economia de dor de cabeça, economia de vida, assim, tá? E é isso, vou decorar ali meu modelo, vou chegar na hora e vou fazer? Não. Gente, redação
Assim, hoje eu vi um carinha ali que no Instagram falando, eu tô falando de fazer 30 redações por semana, 30 redações por semana, 30 redações no ano, tô falando de não sei o quê. E daí eu falei assim, e conversando com meu namorado também, eu já peguei e falei assim, cara, eu cheguei no final do ano e eu tinha feito 40 redações, que eu tinha guardado. Não eram nem todas que eu tinha feito, tipo, do ano que eu guardei. Não. Foram 40 questões, 40 redações daqui eu tinha guardado. Se eu tivesse uma redação que eu tivesse oportunidade de corrigir, eu ia estar fazendo essa redação e ia estar corrigindo. Então, é muito importante também essa correção. Tudo que vocês fizerem tem que ter uma correção, né? Então, vamos lá. Então, é prática, é treino. Às vezes, eu para chegar nesse modelo, foi prática, foi treino, eu fazia uma redação por semana. Então, assim, tem que praticar, tem que ver se esse modelo realmente é para todos os temas ou é para o tema que eu tô pensando, é pro tema que não sei o que, é pro tema. Então, assim, na minha escola eu tive a oportunidade, obviamente, de ter correções feitas, né, pela professora. Não, Laura, não tem. Minha redação é uma vez por mês. Se dedique nessa redação uma vez por mês e peça para alguma outra pessoa ler a sua redação. Veja se faz sentido. Uma coisa que me ajudava muito, ler redação em voz alta. Não tenho ninguém para corrigir. Peça para um amiguinho. Sempre vai ter alguém para corrigir. Mas se, poxa, de jeito nenhum, não consigo de jeito nenhum, leia sua redação em voz alta. Já vai te ajudar muito. O dia que uma professora falou assim, Lauren, senta aqui e escuta o que você escreveu. E ela foi lendo a minha redação para mim, eu falei, nossa, realmente, eu queria falar isso, mas eu falei outra coisa. Eu entendi que ficou dúbio, né, professora? Ela falou, então, a partir de hoje, leia as suas redações. Tipo, leia em voz alta. Você precisa escutar. Porque eu lendo assim, a gente sabe que é diferente, gente. Pra quem tem dislexia, ler assim. Ler o que escreveu em voz alta são dois mundos paralelos diferentes. Então vamos criar esse hábito. Eu sei que é chato. Na maioria das vezes eu pedia para outras pessoas lerem a minha redação, o que é meio desconfortável para mim. Mas precisa treinar, tá? E também, outra coisa, a última coisa que eu coloquei aqui também, estratégia de redação. Como eu falei pra vocês, o que é estratégia? É chegar lá sabendo o que vai fazer. Então, eu vou escrever, a outra pessoa vai ler o que eu escrevi, ela vai escrever, eu fazia ela escrever pra ver se o número de linhas ia dar, pra ver se eu gostava, pra ver se, enfim, já teve época que eu não gostei e falei, não, eu vou entregar a redação que eu mesmo escrevi e tá tudo bem também. Tirei 820 nessa redação, não foi uma redação ruim, entendeu? Mas é importante ter esse preparo, ter esse pensamento de que é isso que vai fazer. E PS, vou deixar um spoiler aqui pra vocês. Talvez, se esse curso der bom, o próximo curso provavelmente vai ser só de redação, porque vocês já viram que dá pano pra manga, né? Isso daqui mas tem muitas coisas. Eu falei bastante coisa pra vocês aqui, mas dá pra fazer tranquilamente um curso de redação só detalhando cada uma dessas partes.